E a gente agora fala então da crise hídrica, né? Já puxamos esse assunto em outros momentos aqui do programa, trouxemos o tema aqui para vocês e a gente está neste momento, né, conectado com o Antônio Carlos Ufo, professor da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. Muito obrigado por nos atender, falar conosco. Boa tarde, tudo bem, professor? Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Steph. Boa tarde, professor. A gente tem um panorama aqui, né, professor, de 43,5% do sistema Cantareira de volume operacional hoje, dia 12 de julho de 2021. Em 12 de julho de 2013, antes da crise hídrica, né, portanto, registrava 55%, né? Não se pode ignorar a atual conjuntura e a gente deve se preparar para uma nova crise hídrica, professor? Eu não acredito que nós estamos entrando numa nova crise hídrica. É claro que todos temos que economizar, né, justamente para que não entremos mesmo. Mas se você for ver no histórico do sistema, em 2001, no dia 12 de julho de 2001, nós estávamos com 28,3% do sistema Cantareira. E nós não entramos em crise. Nesse mesmo ano, nós chegamos em novembro com 14,4% do volume do sistema Cantareira. É claro que em 2001, esse volume ele correspondia a 29,4%, porque a partir de 2004 foi incorporado 15% a mais no volume, porque nós tínhamos 20% de volume morto que foram incorporados desses 15 no sistema. Então nós estaremos nesse 14,4 correspondendo a 34,4%. Então nós já estivemos em situações piores sem que tenhamos entrado numa crise propriamente dita. Como então, professor, a gente vai lidar com essa situação então pelos próximos meses, pelo menos? Sim, até o final do inverno, sim. Início da primavera, final de setembro, começo de outubro, nós devemos esperar pela volta das chuvas. Uhum. E aí, do ponto de vista dos especialistas, também das autoridades, a crise anterior, ela serve também como parâmetro, né, professor? O senhor trouxe até esse comparativo de mais anos para trás, 20 anos atrás, trazendo esse panorama animador pra gente, né? A gente não pode também ser tão alarmista, mas a crise anterior, né, de 2013, 2014, 2015, ela também ensina bastante, né? Ajuda. Sim, mas em 2014 que nós tivemos a crise foi porque nós utilizamos um banco de águas, né? Significa assim, aquilo que a gente economizou do outorgado, por exemplo, que utilizou menos do que estava outorgado, essa diferença ficava nesse banco de águas. E quando nós entramos em 2014, já com reservatório com os níveis bem baixos, foi retirado mais do que era outorgado, justamente por causa desse saldo desse banco de águas. Isso levou a um esvaziamento mais acelerado. Não temos mais esse instrumento de banco de água, nós entramos no sistema de faixas de alerta. Então, à medida que o reservatório vai caindo, quando ele atingir agora 40%, nós entraríamos na faixa de restrição, de atenção, desculpa, a gente entraríamos na faixa de atenção. Hoje nós estamos na faixa de operação normal, que é acima de 40%. As obras de barragens, reservas, como a gente tem em Pedreira e Amparo, são soluções importantes para Campinas e região? Sim, elas significam o aumento da disponibilidade hídrica, aumento da segurança hídrica. As duas juntas, elas vão incorporar em torno de 8 a 10 metros cúbicos por segundo de vazão firme, né, no sistema. Isso dá um fôlego bastante grande para a região que sofre com constantes restrições, né, de abastecimento por causa dessas crises recorrentes que vão durar ainda, vão persistir mais por 20 ou 30 anos. Uhum. O perfil de consumo, professor, ele mudou também, a gente pode falar, né? Agora há pouco perguntei para o senhor sobre o parâmetro usado, né, com base na última crise hídrica de 2014 e tudo mais, mas as pessoas também conseguiram mudar um pouco esse padrão de consumo. A gente acompanhou durante um tempo, naquele período pós-crise, que houve uma mudança sim, né? Até por conta de medidas tomadas, as pessoas realmente se conscientizaram um pouco, até porque a situação era bem mais preocupante. Mas a gente pode dizer assim, já que a gente tem uma estiagem pela frente até a primavera, que esse perfil de consumo ele pode ajudar, as pessoas estão consumindo menos ou de forma mais consciente, o que dá para dizer?
Eu acho que sim, acho que depois de 2 anos de crise, ela conseguiu educar a população, né? Então esperemos, né, que a população continue colaborando, justamente porque nós não temos essa disponibilidade tão grande, né? Nós estamos assim bem atrás de outras regiões do Brasil. Nós vivemos numa região que é praticamente cabeceira de bacias, então nós não temos rios muito volumosos. Então, nós não temos uma disponibilidade muito grande, então temos que pegar de vários sistemas, né, pequenos, trazendo para a região. E nós temos uma taxa de crescimento, e essa taxa de crescimento significa que o consumo, que a demanda, ela vai evoluindo com o tempo. Então, a disponibilidade, né, ela tem que ser buscada em outros lugares, ou então começar a tratar efluente, como a bacia já faz isso, para fazer um uso depois, um reuso direto, né? Nós fazemos um reuso indireto hoje, né? Nós lançamos o efluente tratado no rio e depois uma outra captação capta essa água do rio já com esse efluente tratado diluído e ele é tratado novamente. Isso é chamado de reuso indireto. E futuramente nós vamos passar obrigatoriamente a passar para um reuso direto, que isso já se faz em várias cidades do mundo, né? Mas aí os cuidados têm que ser maiores no tratamento tanto do efluente quanto do abastecimento de água e que vai ser misturado junto com a água que vem de mananciais que não seriam então efluente um reuso direto. Essa estiagem é normal anualmente, mas o que explica essas crises sazonais, professor? Então, nós temos assim, nas estações do ano, primavera e verão são chuvosos. Então, nesse período, os reservatórios, que são grandes caixas d'água, eles armazenam água, porque quando nós entrarmos no outono e no inverno, são meses que chove menos e as vazões dos rios caem abaixo da demanda. Então, ela não teria água suficiente para atender a demanda da região. Então, nós usamos o volume desses reservatórios, dessa caixa d'água, né? Então, é como se a gente tivesse ligado no sistema da rede pública. Em que o fornecimento de água ele é intermitente, ele não tem, só vem de madrugada. Então, se você não tiver caixa d'água, você não vai ter água durante o dia. Então, você usa esse reservatório, né? Ele vai armazenar, então, a água durante o período chuvoso, que tem água em excesso, então ele recupera os volumes, para no período seco, onde a vazão do rio é insuficiente, nós usamos aquele volume que foi armazenado nessa caixa d'água, nesse reservatório, que é uma grande caixa d'água. Então, nós mantemos o abastecimento normalizado. O problema é quando a caixa d'água também seca, aí nós não temos como abastecer. Foi o que aconteceu em 2014, 2015, né, que nós tivemos que tirar água lá do fundo mesmo, lá da caixa, que é abaixo da tomada d'água, né, do tubo que sai da caixa para alimentar a nossa rede interna, né? Então aquela água que ficava abaixo teve que ser utilizada com utilização de bomba, né, retirado com bombas. Uhum. Nessa época, né, professor, da crise hídrica, eu estava, ainda faço reportagens, mas estava mais ainda na reportagem, acompanhei de perto, fui aos locais e tudo mais, e a gente falava muito sobre o volume morto, né, para que as pessoas possam se recordar também, a gente está longe daquele momento, né, a gente não está falando disso aqui agora, o volume morto, ele está longe de ser usado, de ser, né, utilizado por nós aqui em Campinas e também na Grande São Paulo, né, vamos descartar isso, né, professor? Sim, ainda estamos longe disso. Perfeito. Bom, e o momento vivido pelo Brasil na questão energética, o que o senhor pode dizer sobre isso? Então, nós estamos assim, 5 anos seguidos com precipitações, elas estão caindo, pelo menos aqui na média da região. Isso fez com que as vazões dos rios da bacia do Paraná tivesse uma redução significativa de vazão. E a produção de energia, ela é diretamente proporcional à vazão e a carga hidráulica. A gente fala aquele desnível que tem, né, do reservatório antes da barragem e depois da barragem, que a gente chama de montante e jusante. Então, esse nível vezes a vazão, ele te dá potência gerada. É claro, tem o rendimento da bomba e mais o gama da água, né, que é do fluido que está gerando. Então, quando o nível da água dos reservatórios eles caem, para produzir a mesma energia, você tem que aumentar a vazão que vai turbinar. Então, você acelera o esvaziamento do reservatório. Então, quando os reservatórios começam a atingir um determinado nível crítico, nós temos que acionar as termoelétricas para
poupar a água dos reservatórios, porque senão nós temos que aumentar cada vez mais a vazão e acelerando ainda mais o esvaziamento dos reservatórios, e aí sim poderia haver um comprometimento na geração. Então, nessa estratégia de acionar as térmicas, nós garantimos uma sobrevida, né, de geração hidrelétrica, porque senão nós entraríamos num colapso de energia. E o ponto negativo é que a termoelétrica, além dela ser mais cara, né, o quilowatt-horas produzido, ele também é poluente, né, porque ele vem da queima de petróleo, ou de gás, ou de bagaço de cana, ou de carvão. Então, ele é mais poluente, é mais caro. Por isso que a nossa energia hidrelétrica seria a melhor alternativa, né, porque ela é mais barata e ela é limpa e é renovável. Só que nós estamos num período prolongado, assim, de chuvas mais baixas, que isso dura de 20 a 50 anos. Nós adentramos esse período mais ou menos 2011, 2010, e vai até mais ou menos 2035, 2040. Depois voltam as chuvas e a gente vai ouvir notícias de novo de enchentes, como a gente ouvia até 2011, né, que enchente em São Paulo inundava as marginais toda semana durante o verão, né? E já tem 10 anos que nós não vemos isso, nós não escutamos essa notícia, porque nós adentramos agora no período mais seco, que os nossos avós vivenciaram entre 36 e 75, foram exatamente 40 anos, que é o período mais seco. Depois 76 até 2011, período mais úmido, onde nós tivemos enchentes. Nós voltamos àquelas situações anteriores a esse período de chuvas, né, em que a produtividade agrícola brasileira caiu, o êxodo rural justamente pelas secas recorrentes e queda na produção agrícola. Então teve essa migração, né, da população da zona rural, justamente pela quebra nas safras, para as cidades em busca de outras oportunidades. E agora nós entramos de novo nesse período seco prolongado, que vai durar então mais 2 ou 3 décadas. Depois voltamos ao período mais úmido novamente. Então, para a gente encerrar, só para pontuar, professor, né? A gente fez a chamada do comparativo, né? Nesses 8 anos, 2013 a 2021, apesar desse dado chamativo, a gente não pode, como eu disse já anteriormente, ser alarmista. Não dá para falar ainda em crise hídrica no estado de São Paulo, né? Ainda não. Nós precisamos ver o próximo ano, porque todo o verão, primavera e verão, existe uma recomposição dos volumes. Esse ano que nós estamos, de verão passado, a recuperação foi tímida, foi de 21%. Mas em 2015, lá no finalzinho da crise hídrica, ele saiu de menos 22% e foi para mais 60%. Houve 82% de recuperação em um único verão. Então, a nossa expectativa é que esse próximo verão ele seja um pouco mais úmido do que foi esse passado. Tá certo. Professor da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, Antônio Carlos Ufo, muito obrigado pela entrevista, pelas explicações. Boa tarde para o senhor e até a próxima. Boa tarde, eu que agradeço o contato.